Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Juarribe Palharim. Está escrito assim: assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Amém? Vou reler o versículo 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Agora eu leio, e cada pessoa que está comigo aqui na sede nacional da Paz e Vida, São Paulo, repete em seguida. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Amém? Quem crê na palavra de Deus, levante a mão. Eu também creio, então vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra e glorificar a Deus por essa palavra existir. Vamos dizer glória, glória, glória a Deus. Mas vamos dizer do fundo do nosso ventre, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Isso! Diga glória, 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 glória a Deus! Oh glória! Vai glorificando! Você que está ouvindo à distância, glorifique a Deus conosco. Todos que estão ouvindo pela rádio, quem está acompanhando pela internet, glorifique a Deus conosco agora. Oh glória! Deus querido, abre o céu para receber este louvor. Oh glória! E sobre cada vida que te glorifica, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Oh Pai querido, vem com teu Espírito agora. Nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos ouvir o Senhor falar. Tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro. Fale agora o Senhor, fale com cada vida aqui presente, fale com quem está ouvindo à distância. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Podem se assentar. Samuel estava procurando alguém dentro da vontade de Deus para uma tarefa grandiosa, de ser não apenas rei em Israel, mas ser pastor de um rebanho humano. Porque um rei mundano já tinha. Um rei carnal já havia em Israel, era Saul. Mas Saul não era pastor de ovelhas. Aliás, quando ele foi chamado, ele pastoreava mulas.
pastoreava jumentos. Saul não tinha noção do que é buscar uma ovelha perdida, o que é defender uma ovelha que está sendo atacada. Saul não tinha noção do que era acariciar uma ovelha quando ela estivesse com medo, ou simplesmente abraçar uma ovelha para transmitir amor, carinho, segurança. Saul não tinha essa experiência de vida. Portanto, apesar de ser rei, ele não servia para o grande propósito que Deus tinha com Israel, que ter um governante que fosse ao mesmo tempo um pastor amoroso, um pastor cuidadoso, um pastor preocupado e, acima de tudo, um pastor valente. Porque o pastor não pode ser covarde, o pastor não pode ser medroso. E Saul vai nos provar que ele é um medroso, um grande covarde. A prova da covardia de Saul aparece junto com Golias. Quando, ao invés de enfrentar o gigante, Saul ficou escondido atrás das trincheiras, com medo de enfrentar o perigo. Deus queria um pastor corajoso. Um pastor que, quando visse o lobo chegando, ou o inimigo chegando, ou o perigo chegando, ao invés de correr do perigo, enfrentasse o perigo. E vou dizer isso para toda a igreja e para cada pessoa que está aqui. Deus nunca teve e jamais terá qualquer prazer numa pessoa covarde. Ele nunca vai usar uma pessoa covarde. E se você ler a palavra de Deus, você vai ver que Deus, quando chamava alguém, a primeira coisa que ele dizia era: eu não quero que você seja covarde. Pastor, eu nunca li isso na Bíblia. Pois eu te digo, a primeira coisa que Deus dizia quando chamava alguém era: eu não quero que você seja covarde. Deus não usa covarde. Deus, quando chamou Abraão, Deus, quando chamou Moisés, Deus, quando chamou os profetas, Deus, quando chamou os seus homens, Deus, quando chamou pessoas, a primeira coisa que ele dizia era: não temas, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Dizer não temas é dizer: não seja medroso. E Saul era medroso. Deus queria uma pessoa com qualidades de pastor, que soubesse o valor de uma única vida, que lutasse por uma única vida, que enfrentasse qualquer perigo por uma única vida. Então Deus mandou Samuel procurar esta pessoa. Deus não está atrás de um rei. Rei Israel já tem. Um rei que não se preocupa com o povo. Deus está atrás de um pastor. E ele manda Samuel lá na casa de Jessé. E Samuel, quando chega, é recepcionado, não diz a que veio, e pede para Jessé mandar vir, por ordem de idade, todos os seus filhos. E Jessé tinha 7 filhos já adultos e um caçula. Jessé passou os filhos em ordem de idade. Samuel ficou muito impressionado com a altura do mais velho, o Eliabe. Ficou muito impressionado com o porte físico do mais velho. Samuel achou que estava diante do ungido, do escolhido, porque ele se impressionou com a força física, com a aparência física. Mas Deus não estava atrás de uma pessoa que só aparentava força física. Deus, ele estava atrás de uma pessoa que tivesse o coração corajoso, o coração forte. E eu te digo que Eliabe, apesar de forte guerreiro e de alto, também era covarde. Porque quando Golias se apresentou, ele também ficou escondido atrás das fortalezas, atrás das trincheiras.
Eliabe era muito forte, muito preparado, mas só na aparência. O coração dele era um coração covarde. E Samuel não tinha entendido o que Deus queria. Samuel achou que Deus estava querendo um general para dirigir o povo. Alguém que tivesse autoridade só pela força física. Samuel ainda não tinha entendido a coisa. Olha bem, Deus não estava atrás de um general. Deus estava atrás de um pastor. Você entende isso? Por isso que no reino de Deus, a aparência física não conta nada. Não vale nada. Ah, pastor, ajuda. Ajuda. Sem ajuda não, só atrapalha. Pode ter certeza. O reino de Deus não se preocupa com a aparência da pessoa. Por fora ela pode parecer muito forte, mas por dentro pode ter um coração frágil, assustado, um coração covarde. E essa é a vantagem de Deus. Deus, ele não se impressiona com a aparência, ele vai direto no coração. Ele quer um coração firme, um coração constante. Deus, ele quer um coração corajoso, um coração atrevido. Deus, ele quer um coração ousado. Quando Samuel se impressionou com Eliabe, Deus falou: não, Samuel, não é esse que eu tenho escolhido, esse eu tenho rejeitado, porque eu vejo diferente de você. Enquanto você vê só a aparência, Samuel, eu vejo o interior, eu vejo o coração. Não é esse não. Samuel não entendia o que Deus estava querendo. Deus queria um pastor. Atenção, ele não queria um general. Atenção, líder general na obra de Deus está no lugar errado. A pessoa que quer dirigir o povo de Deus como um ditador, ou como um general, ou como um militar, está no lugar errado. Porque a casa de Deus, ainda que o Senhor seja o Senhor dos exércitos, a sua casa se chama paz. A casa do Senhor é casa de paz. Não é casa de terrorismo, não é casa de militarismo, é casa de paz. Deus, ele quer um pastor para apacentar, para aumentar a paz na casa. Deus não quer um militar, um general, um ditador que aterrorize o rebanho, que deixe o rebanho apavorado. Não é por aí. Samuel achou que era isso que Deus queria, mas Deus falou: não, isso eu tenho rejeitado, não é isso que eu quero. E passaram os 7 filhos mais velhos de Jessé. E Samuel falou: acabaram-se os jovens? Não tem mais um, o menor. Ele está apacentando as ovelhas, apacentando o rebanho. Ó o currículo de Davi. Ele está apacentando os rebanhos. E Deus já tinha visto Davi muitas vezes ali. Deus já tinha visto as qualidades de Davi como pastor. Ele era o menor da família. Mas Deus já tinha analisado o caráter de Davi, a personalidade de Davi, as atitudes de Davi, fosse na hora da paz, fosse na hora da guerra, fosse na hora do perigo. Deus já tinha analisado muito o caráter de Davi. Deus sabia como Davi era. Deus sabia que Davi era aquele pastor que passava a noite com o rebanho. Olha só, ele não estava dentro da casa com o pai e com os seus 7 irmãos. Ele não estava à roda da mesa, esperando o banquete. Ele estava lá com o rebanho. Olha só. O prazer dele era estar com o rebanho. Tem um só, o menor. Ah, é? E onde ele está? Manda chamar onde que ele está. Ah, ele apacenta as ovelhas. Poxa, ele está lá com as ovelhas. Deus já tinha visto isso. Era essa pessoa que Deus estava procurando. Uma pessoa que preferia ficar com as ovelhas do que ficar assentado à roda de uma mesa. Uma pessoa que preferia estar no meio do rebanho do que estar nos seus próprios deleites. Deus
olhou para Davi, e Davi nem sabia que Deus já estava de olho nele, que Deus estava ali com um propósito. Deus se agradou muito da personalidade de Davi, porque para Davi era mais importante estar com as ovelhas, alimentando, guardando, protegendo, dando carinho, livrando do perigo, levando para o aprisco seguro, estando com elas até durante a noite. Por exemplo, Davi percebia quando o rebanho estava agitado, e o rebanho está nervoso, sabe por quê? Porque tem lobo por perto. O rebanho está nervoso porque as ovelhas estão sentindo o cheiro de leão. As ovelhas estão balindo o tempo todo. As ovelhas estão agitadas. Então Davi, para dar segurança para o rebanho, ele saía de casa e ficava ao ar livre com elas. Ele preferia estar com o rebanho. Deus falou, é este daí que eu quero. Manda chamar, manda chamar. E veio Davi, típico pastor, com seu cajado na mão, com um alforje do lado. Nesse alforje, muitas pedras, com uma tiradeira na outra mão. Davi também costumava colocar a tiradeira assim no ombro, ficava com ela sempre no ombro, como se fosse uma arma, como se fosse um arco. Ele estava sempre com a tiradeira ali, pronta. E Davi vem com seu alforje, com seu cajado, com a sua tiradeira. Ele entra. Quando ele entra, Deus avisa para Samuel, é este o meu escolhido. Pode derramar o azeite sobre ele. E diz a palavra de Deus, que quando Samuel derramou o azeite sobre Davi, o Espírito de Deus se apoderou dele na mesma hora. Uma pessoa que podia receber a unção de Deus, por causa daquilo que ele já tinha demonstrado. Sabe como é que a gente descobre quem é bom, quem vai ser bom pastor ou boa pastora? Sabe como que a gente descobre se um obreiro vai ser bom? Por causa dessas atitudes. Se a pessoa prefere estar na igreja, cooperando no culto, ajudando, cooperando com as ovelhas, orientando, aconselhando, confortando, dizendo uma boa palavra, orando por elas, cuidando, do que estar em casa, do que estar em outro lugar. A pessoa, ela começa a estar tanto com o rebanho, que o pastor acaba notando a pessoa. Está sempre com o rebanho, mas quando está com o rebanho, não fica só no meio das ovelhas, está ajudando a cuidar do rebanho. Aí o Espírito Santo fala com o pastor. O Espírito Santo mostra para o pastor da igreja que aquela pessoa pequenininha, aquela pessoa que não tem nenhum cargo ainda na igreja, Deus mostra o caráter que ela tem. Ela prefere estar na igreja do que estar com a sua família. Ela prefere estar num culto cooperando do que estar na sua própria casa. Às vezes ela vem direto do trabalho e fica sem janta para estar com o rebanho de Deus. Aí o Espírito Santo fala para o pastor da igreja, é esta pessoa, eu já derramei o meu Espírito Santo sobre ela. Aí o pastor só separa aquela pessoa, porque ela já foi escolhida por Deus. E aí vai ser uma bênção. Davi, quando ele era só pastor, e ainda não tinha recebido a unção de Deus, deixa eu ser mais claro com você. Quando ele era apenas um mancebo, que tinha cuidado do rebanho do seu pai, quando ele ainda não tinha recebido a unção de Deus na sua vida, ele tinha muita coragem. Eu vou mostrar para você na palavra de Deus como Davi era corajoso. E o pastor tem que ser corajoso para defender o rebanho, porque não adianta só fazer cafuné no rebanho, não adianta o pastor só dar tapinha nas costas. Ele tem que estar disposto a lutar por essa ovelha. Tem que estar disposto a brigar por causa dessa ovelha. E veja como Davi era assim quando ele era só pastor de ovelhas. No capítulo seguinte, no capítulo 17, quando
Golias desafiava o exército de Saul, quando todos se acovardaram, inclusive Saul, inclusive Eliabe, inclusive Samá e os irmãos de Davi, quando todos se acovardaram, Davi se apresentou: eu vou lutar com o gigante. Saul, medroso, covarde, disse: você não pode, você é só um menino, você é muito jovem. E aquele guerreiro Golias, ele é homem de guerra desde a juventude. Ele é muito experiente, você não pode lutar contra ele. Agora veja o que Davi responde no versículo 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Veja só, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. As ovelhas nem eram dele. Oh, glória! Vê se você vai entendendo. Nós estamos aqui na igreja e apacentamos um rebanho. Às vezes o pastor está na igreja e ele pensa que o rebanho é dele. Às vezes o pastor se ilude pensando que o rebanho é dele. Mas o rebanho é do seu pai, amém? Tem que tomar cuidado direitinho, porque o rebanho não é seu. Quando o rebanho não é nosso, quando uma coisa não é nossa, o cuidado tem que ser redobrado, é ou não é? Ele apacentava as ovelhas de seu pai, né? Aí ele fala para Saul: e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Você vê que Davi, antes de receber a unção de Deus, já era muito corajoso. Porque ele via o leão ou o urso pegar uma ovelha e arrastar para fora do rebanho. O que Davi fazia? Ao invés dele dizer: que sorte, hein? Ainda bem que o leão não me viu. Ainda bem que o urso não me viu. Ah, ele levou uma ovelha só, mas uma ovelha morrendo pelo menos salvou todo o rebanho. Ele podia pensar assim: uma ovelha morreu, mas paciência, todo o rebanho continua intacto. Tudo bem, uma ovelha morreu pelo rebanho, deixa para lá. Esse leão vai comer essa ovelha e vai deixar a gente sossegado. Mas Davi não pensava desse jeito. Como que esse leão se atreve a chegar no nosso rebanho e pegar uma das nossas ovelhas? Como? Davi não se conformava. Ele disse para o rei Saul: olha, veio o leão, ele levou uma ovelha nossa, mas eu saía após ele. Veja bem, eu saía após ele e o feria e a livrava da sua boca. Davi sabia que se não fizesse isso, aquela ovelha iria morrer. Então ele atacava o leão. E olha qual era o raciocínio dele. É simples: se o leão está com a ovelha na boca, ele não vai poder usar a boca para me morder. Então eu vou atacar esse leão, ele não vai querer largar a ovelha, e eu vou poder feri-lo. Então Davi já ia armado para ferir o leão, para ferir o urso. É lógico, o urso não queria largar, o leão não queria largar. Mas tudo bem, Davi continuava ferindo até o animal cair. Quando o leão caía, quando o urso caía, então ele tirava aquela ovelha ferida da boca do animal. Tirava da boca do leão. É como se ele dissesse: fique tranquila, tudo vai ficar bem, tudo vai terminar bem. Você está machucada, mas não se preocupe, eu sou o teu pastor. Eu vim aqui te buscar. Viu como eu não te abandonei? Ele tirava da boca do leão. E é lógico, um leão mesmo ferido, Davi não conta o detalhe, mas eu tenho certeza que ele feria com alguma faca. Ele usava alguma ferramenta pontiaguda, algum tipo de lança, alguma coisa ele usava. Então Davi falou: assim feria
o teu servo, o leão. Ele feria apenas, não é? Mas o animal ferido, ele não estava morto. No versículo 35, na parte B, nós lemos Davi contando: e levantando-se ele contra mim. Levantando-se ele contra mim. Olha só, quando você defende o rebanho do seu pai, quando você vai lá e diz para o leão, para o urso: daqui deste rebanho você não vai levar ninguém. Esse rebanho é precioso. Esse rebanho tem dono. Me dá aqui. Ah, não quer dar, então eu vou te ferir. Quando você vai contra o inimigo, quando você vai contra o lobo, quando você vai contra o mercenário, quando você vai contra o falso pastor, quando você vai contra o ladrão, quando você vai fazer isso para defender o rebanho, você machuca o leão. Não resta dúvida, você fere o leão, mas ele quer se levantar contra você. Ele vai se levantar contra a tua vida. Não dê no pé, não saia correndo. Faça como Davi, pegue o leão pela barba e acabe com ele em nome de Jesus Cristo. Agora, muito mais do que antes, Davi se tornou muito mais corajoso do que era. Muito mais. Por quê? Porque Samuel chegou ali e derramou o azeite do Senhor sobre a sua cabeça. Diz a palavra que desde aquela hora o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Por isso que Davi está muito mais corajoso. O quê? Esse gigante tem quase 3 metros de altura, mas ele não viu a altura do meu Deus. Ele está achando que é forte, mas ele não sabe como o meu Deus é poderoso. Davi estava muito corajoso. E sabe por que ele tinha essa coragem? Porque agora o Espírito de Deus estava dentro dele. Se ele, como simples pastor, sem a unção de Samuel, sem a unção daquele óleo precioso, sem a unção de Deus, ele já enfrentava o leão e o urso, e não deixava levar uma só ovelha do rebanho, quanto mais agora que o Espírito de Deus se apoderou dele. Escute bem. Está com medo do quê? Está com medo de fazer a obra? Vai ficar se escondendo enquanto o leão e o urso atacam o rebanho de Deus? Vai continuar em casa? Ouça o que o Senhor está te dizendo agora. O Senhor te escolheu. O Senhor te chamou. O Senhor te nomeou. Não tenha medo, porque agora o Espírito de Deus está sobre a tua vida. Muito mais poder tem você agora. Você acha que o trabalho vai cair? Está com medo do trabalho cair? Ah, pastor, estou com medo. Assumi uma igreja agora. Estou com medo de não dar certo. O Senhor já te disse: não temas. E hoje Ele está dizendo para você: pare de temer. Pare de se esconder. Pare de fugir. Eu te trouxe de lá de fora. Eu te coloquei no meio do rebanho. E eu fiz você se compadecer de cada ovelha desse rebanho. E desde então você começou a mostrar carinho pelas ovelhas. Foi tratar a ferida. Foi buscar a perdida. Eu vi o que você fazia para defender uma única ovelha. Foi por isso que eu coloquei o meu Espírito sobre a tua vida. Não te deixei antes, quando você não tinha o meu Espírito. Quanto mais agora que eu derramei sobre a tua vida a minha unção diretamente do meu trono. Quanto mais agora. Está com medo por quê? Por isso que Davi foi escolhido por Deus. Porque ele tinha as qualidades de um pastor. Que vai buscar a perdida. Que trata da ferida. Que apacenta a que está nervosa. Que dá aquela paz para as que estão aflitas. Que protege o rebanho de qualquer perigo. E que faz isso até com o risco da própria vida.
e que coloca o rebanho de Deus em primeiro lugar. Deus escolheu Davi por essas virtudes e a coragem extraordinária que ele tinha. Deus sabia que estava forjando um vencedor, o maior rei que Israel já teve. Um rei tão poderoso, tão consagrado, um rei tão bem sucedido, um rei tão abençoado, que Deus lhe prometeu: o teu reino não terá fim. De ti me sairá aquele guia, que há de apacentar o meu povo de Israel. Deus escolheu até o código genético de Davi, para que o Messias, quando viesse, o sumo pastor das nossas almas, tivesse na sua estrutura física, no seu corpo físico, as qualidades que Davi tinha no seu próprio corpo. Deus sabia que estava forjando alguém muito especial. E Deus, quando escolhe uma pessoa para essa obra, Ele não para de trabalhar na vida desta pessoa. Houve momentos em que Davi clamou ao Senhor: onde estás que não me respondes? Houve momentos na vida de Davi que ele dizia que clamava e o Senhor não lhe respondia. Ele dizia: Senhor, não escondas de mim o teu rosto. Tudo isso aconteceu na vida de Davi. Mas Deus nunca se escondeu dele. Deus nunca o abandonou. E Deus nunca desistiu do propósito que havia determinado. Deus vai dar continuidade em tudo na vida de Davi, até aquele dia em que nasça o seu maior descendente, o filho de Davi. Aquele que o povo vai aclamar: Jesus, filho de Davi. Deus dá continuidade ao plano que ele tinha na vida de Davi. Eu vou dizer isso para você. Ainda que neste momento você se sinta abandonado, abandonada, ou no estreito, ou se sinta perdido, perdida, sozinho, sozinha, ainda que pareça que você tem clamado e Deus não tem te respondido, eu te digo, tudo isso faz parte da obra que Deus está trabalhando com você. Tudo isso faz parte do plano divino na sua vida. O Senhor está te lapidando, te deixando no deserto muitas e muitas vezes. Mas essa palavra está vindo ao encontro do teu coração para te dizer: não temas, porque eu não te abandonei. Não temas, porque eu não te deixei. E não temas, porque eu não desisti de você. Oh, glória! Essa palavra está dizendo: sê forte e corajoso, porque eu sou contigo por onde quer que andares. A virtude que Deus admira no homem e na mulher que o buscam é justamente a coragem. Quando você começar a temer, então você vai fracassar. Davi, quando viu o leão vindo, o urso vindo, e que pegou uma ovelha do rebanho, uma ovelha, ele diz isso, ó: vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Se Davi fazia isso, quando não tinha ainda a unção de Deus, imagine agora que ele recebeu o poder do Espírito Santo, recebeu aquela unção especial. Quem é Golias para afrontar o exército do Deus vivo? Quem Satanás pensa que é para achar que pode destruir você? Quem o inferno pensa que é para achar que pode te destruir? O diabo quer que você fique escondido. O diabo quer que você fique tão atemorizado, atemorizada, feito Saul, feito Eliabe, feito os irmãos de Davi, que você se esconda, fique protegido atrás das trincheiras. O diabo quer te atemorizar. O diabo quer que você se esconda. Mas quem o diabo pensa que é para fazer isso com você? Hoje o Espírito Santo está te despertando. Hoje o Espírito Santo está te lembrando essa palavra.
Hoje o Espírito Santo está te lembrando quem você é. Você é um ungido de Deus. Você é uma ungida do Senhor. E ai de quem tocar nos meus ungidos. Você não vai se esconder coisa nenhuma, porque o Espírito de Deus está sobre a tua vida. Deus achou Davi a pessoa certa. E quando viu o leão, ele falava: é a minha chance de mostrar para Deus que eu sou a pessoa certa. Ao invés de correr, eu vou enfrentar o leão. Quando via o urso chegando, ele enfrentava o urso. Era a chance, era a oportunidade. Quando ele viu Golias na frente dele, foi a hora de mostrar toda a sua coragem. Pode ser que você esteja vendo um Golias na tua frente, mas esta é a hora de você mostrar que o Espírito de Deus está na tua vida e você crê nisso. De você mostrar que você não tem medo, de você avançar sobre ele, porque quando o gigante correu para cima de Davi, diz a palavra que Davi apressadamente correu ao encontro do gigante. Foi o gigante correndo para cima de Davi e Davi correndo para cima do gigante. Quem que podia imaginar uma cena dessa? Natural seria que ele saísse correndo que nem um ratinho assustado. Quem poderia imaginar alguém tão pequeno correndo ao encontro de um gigante que todo mundo tinha medo? Mas Davi corria para cima do gigante, porque ele sabia que maior era o que estava com ele. Maior é o que estava dentro dele. Maior era o que estava sobre ele. E olha o detalhe, como que Davi enfrentou o gigante. Ele enfrentou como pastor. Primeiro se desfez de toda a armadura que Saul deu. Ele se desfez daquela armadura. E ele foi enfrentar o gigante como pastor. Versículo 40 diz: e Davi tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor. Ele foi enfrentar o gigante como pastor, na unção que Deus tinha dado na vida dele. Nós enfrentamos o diabo nesta unção que o Senhor nos concedeu. Pastor, mas eu sou apenas um diácono, sou apenas uma diaconisa, sou apenas um cooperador. Em Apocalipse está escrito que o Senhor Jesus te comprou com seu sangue precioso. E Ele te constituiu como rei e sacerdote do Deus Altíssimo. Você tem esta unção de pastor. Nós enfrentamos o leão, enfrentamos o urso, enfrentamos o gigante na unção de pastor que Ele colocou na nossa vida. Agora veja, Satanás, Lúcifer e Beelzebú, leão, urso e Golias. O que Davi está enfrentando como pastor? A trindade do inferno. Mas ele vai como pastor. E qual é a fé que Davi tem? Davi diz isso para o gigante: você vem contra mim com espadas e com lanças, usando o teu escudo, tua armadura, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Olha só, a arma do pastor, o nome do Senhor, o nome poderoso que está acima de todos os outros nomes. É na chamada de pastor e em nome do Senhor que nós enfrentamos o gigante e o vencemos. Davi então apacentou o rebanho de Israel. Aquele rebanho que estava assustado com Golias, aquele rebanho sentiu paz quando viu o pequeno Davi cortando a cabeça do gigante. Davi apacentou o rebanho de Israel. Ele venceu o gigante. Ele mostrou que era pastor. E não apenas ele deu paz para os homens de Israel,
como deu ânimo e coragem. Ele fez com que todos saíssem das trincheiras e enfrentassem o exército dos filisteus. Ele fez com que o rebanho de Israel, antes assustadiço, criasse coragem para sair de trás das trincheiras e enfrentar o inimigo cara a cara e vencer. O que Deus está querendo fazer hoje aqui com esse grande exército? O que Deus quer fazer com este rebanho? O que Deus está querendo fazer com você hoje, através desta palavra? Colocar um ânimo no teu interior, encher o teu coração de coragem, te colocar numa disposição que você nunca teve para fazer a obra do Deus Todo-Poderoso. Hoje Deus está querendo que você se levante para enfrentar o adversário que está dispersando o rebanho do Deus vivo. E Deus quer que você haja como pastor, na unção de pastor que já está sobre a tua vida. Deus quer que você tenha em primeiro lugar muita coragem e muito carinho e muito amor pelo rebanho que Ele comprou com seu próprio sangue. Deus fica muito aborrecido quando Ele vê que o pastor não está nem aí com o rebanho. Aí Deus, Ele até diz uma coisa grave, que eu quero ler com você em Zacarias capítulo 11, versículo 17. Quando Deus vê que o pastor, a pessoa que tem a unção de pastor, deixa eu dizer isso para você. A unção de pastor já está na tua vida. O azeite do Senhor já foi derramado sobre a tua cabeça. Deus já te separou como pastor. Você não é simplesmente uma ovelha do rebanho. Você foi tirado do rebanho, você foi tirada do rebanho. E o Senhor te colocou em destaque. Ele pôs em você a unção de pastor. E se você não cumprir esta unção, Ele tem uma palavra ruim para a tua vida. Zacarias 11:17, Deus diz: ai do pastor inútil, que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Antes nós éramos servos inúteis, não é? Mas agora com esta unção de pastor que cada um de nós recebeu, nós corremos o risco de sermos pastores inúteis se nós abandonarmos o rebanho. Aí essa praga, essa maldição vem sobre a pessoa. A espada, a palavra de Deus, cai sobre o seu braço direito e sobre o seu olho direito. O seu braço completamente se secará, quer dizer, a pessoa não vai poder fazer mais obra nenhuma. Vai ficar com o braço curto. A pior coisa que tem é um pastor com braço curto. Essa expressão braço curto quer dizer vagabundo. Não gosta de trabalhar. Seu braço completamente se secará e o seu olho direito completamente se escurecerá. Vamos fazer 2 testes aqui agora, em nome de Jesus. Cada pessoa que tem a unção de pastor e crê nisso, ergue o braço direito assim, ó. Não, tem que ficar esticado. Se tiver com assim dobrado, ó, o braço já está encolhendo. Estica mais. Fala, Senhor, não deixa o meu braço secar. Não me deixa ficar com o braço curto. Não deixa o meu braço encolher. Agora usa a tua mão direita. Essa mão direita de pastor que você tem. Usa. E com ela, tampa o olho esquerdo. E fica olhando só com o direito. Se eu não conseguir ler a Bíblia aqui, é porque o meu olho já escureceu. E o seu olho direito completamente se escurecerá. Como é que está o teu olho direito? Está vendo normal?
Tira a mão. Se você perceber que o braço está ficando curto e que a vista direita está escurecendo, é melhor você começar a ser mais útil na obra de Deus. Moisés, ele era um pastor perfeito. Aquele rebanho o afrontava. Aquele rebanho murmurava. Aquele rebanho o caluniava. Aquele rebanho falava mal dele abertamente. Mas Moisés era um pastor manso, não era um ditador. Deus diz que não havia ninguém mais manso do que Moisés. E quando Moisés via que o rebanho estava em pecado, ele corria, colocava o rosto em terra e clamava diante do Senhor: perdoa a iniquidade do teu povo. Moisés era um bom pastor. Ele ia buscar os que estavam se perdendo. Quando ele via rebelião, quando ele via alguém querendo se levantar para dividir o rebanho, ele ia lá e buscava as ovelhas. Ele arrancava as ovelhas da mão do lobo. Não deixava não. Porque ele sabia que tinha destruição se o rebanho fosse enganado e seguisse o mercenário. Então ele ia lá e trazia o rebanho de volta. Moisés era um bom pastor, cuidava, ficava o dia inteiro ouvindo o povo. O sogro de Moisés falou: olha, assim você não aguenta. Hoje eu vi uma fila o dia inteiro na direção da tua tenda. Você tem que colocar auxiliares, resolva só as causas maiores. Coloque aí 70 auxiliares, 70 adjuntos. Coloque aí 70 para ouvirem o povo. E você só resolva as causas mais importantes. Hoje eu vi isso o dia inteiro, você não vai aguentar. Moisés, ele tinha prazer de ficar ouvindo. E não diminuiu nada o trabalho dele. Porque toda aquela multidão, todo aquele rebanho, tinha muitos problemas que não conseguiam resolver com os 70. E a fila de Moisés era grande do mesmo jeito. Não há como a fila diminuir. E as ovelhas sempre procuram o pastor. As ovelhas sempre vão atrás do pastor. Moisés era um bom pastor. Por isso que diz a palavra de Deus aqui em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 7. Quando ele chegou na velhice, está escrito assim: era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. O olho direito, o olho esquerdo nunca se escureceu. Moisés nunca usou óculos. Sua vista nunca enfraqueceu. E ele, com 120 anos de idade, ele continuava subindo no Sinai. Continuava escalando as montanhas. Continuava subindo no monte. Continuava jejuando e continuava na frente do povo de Deus. Deus se agradou de Moisés, por isso que com aquela idade a sua vista era perfeita. Por isso que com 120 anos o homem estava forte, porque ele era o pastor escolhido por Deus, que tinha amor pelo rebanho e era um homem corajoso. Ele enfrentava o perigo mesmo. Moisés era um homem tão corajoso que um dia ele chegou a enfrentar o próprio Deus. Deus estava irado, querendo acabar com todos os rebeldes. Moisés enfrentou Deus e disse: Senhor, se o Senhor fizer isso, então tira a minha vida. E se o Senhor não vai conosco, então tira a minha vida. Moisés, ele tinha muita coragem, verdadeiramente muita coragem, em favor do rebanho que Deus tinha entregado na sua mão. Por isso que a sua vista nunca se escureceu e ele nunca perdeu o vigor. O que é que Deus critica numa pessoa que tem a unção de pastor? O que Deus quer dizer com um pastor inútil? Aquele que abandona o rebanho, tudo bem. Mas descendo ao detalhe, o que para Deus é um pastor inútil? No versículo 16 a gente vê. Versículo 16. Na parte B está escrito assim: um pastor na terra
que não visitará as que estão perecendo, não buscará a desgarrada, e não sarará a doente, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. Olha só, pastor inútil para Deus é aquele que não visita, é aquele que não busca, é aquele que não sara, é aquele que não apacenta, é aquele que fica só comendo a carne das ovelhas, é aquele que despedaça as ovelhas. Deus diz um ai quando o pastor não exerce o seu trabalho. Se hoje alguém estivesse contratando pastores para cuidar de rebanhos mesmo, de ovelhas, se alguém colocasse um anúncio no jornal, e se alguém enviasse um currículo, olha, eu quero ser pastor de ovelhas, a pessoa teria que colocar: eu visito, eu busco, eu saro a que está ferida, eu apacento, eu não como a carne da ovelha, eu não despedaço a ovelha. Esse é o currículo perfeito. Qualquer pastor que não tem esse currículo, ai dele, porque seu braço vai ficar curto e a sua vista vai se escurecer. Deus diz mais ais para os pastores inúteis. Vamos só ler porque isso é grave, igreja. Jeremias capítulo 23, profeta Jeremias, no capítulo 23, versículo 1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Um pastor não pode nunca destruir ou dispersar as ovelhas do Senhor. Fazer coisas que destruam as ovelhas, ou dispersar as ovelhas, ou dividir o rebanho. O pastor não pode fazer isso. Deus trabalha para ter um só rebanho e um só pastor. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas e as aposentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver aposentado, e as farei voltar aos meus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Pastor que Deus quer é assim. Em Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34, nós vamos ter mais informações a respeito disso. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34, vamos ler do versículo 2 em diante. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetize e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Deus, Ele quer que os pastores comecem a fazer essa parte do trabalho, que é complicada, mas é o ofício do pastor. O pastor tem que fazer isso. Quero ler com você o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 28. Diz assim a palavra: olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida,
entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos, olha só, dentre vós mesmos, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. A gente vê isso acontecendo nos dias de hoje, e a gente já vê que aquela pessoa é mercenária, porque ele, no intuito de atrair os discípulos após si, ele começa a dizer coisas perversas. Pessoas que saem do meio do próprio ministério. Aqueles que pensam em dividir o rebanho, em fazer um rebanho só para eles, são cruéis, lobos cruéis. Eles não perdoam o rebanho, não. E eles se levantam dizendo coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Começam a surgir mercenários, lobos cruéis, dentre participantes do próprio ministério. Pessoas que dizem coisas perversas para dividirem o rebanho, porque eles querem se apacentar a si mesmos. Eles não querem mais apacentar o rebanho do Pai. Eles querem apacentar um rebanho particular. E eles acreditam que falando mal do pastor, eles vão conseguir dividir o rebanho. E você vê que essas pessoas estão completamente fora da palavra de Deus. E essa palavra que você está ouvindo é também um alerta. Porque se você ver algum pastor da Paz e Vida falando mal do ministério, falando mal da igreja, no intuito de fundar uma igreja particular, de querer abrir uma outra igreja, arrastando os membros, aí você já sabe, esse é um lobo cruel. A palavra já profetizou, a palavra já mostrou, aí você já sabe que é um lobo cruel que está fazendo isso. A ovelha tem que estar avisada e o rebanho tem que estar avisado. E isso tem acontecido, infelizmente, na Paz e Vida e em todas as outras igrejas. Pessoas que de repente querem atrair para si os discípulos e usam todos os recursos para fazer um rebanho particular, inclusive falando coisas perversas contra a obra de Deus. Se dizem iluminados, receberam uma revelação, mas estão interessados apenas no próprio ventre. Estão interessados na carne da ovelha. Quando alguém ficar te chamando para abrir um outro ministério, para abrir uma outra igreja, quando a pessoa justificar para isso fofocas, murmurações, falando mal da obra de Deus, falando mal do ministério da igreja, dizendo eu estou muito descontente por causa disso, vou abrir um outro trabalho, você vem comigo? Você olha para a pessoa e repreenda em nome de Jesus Cristo. Porque o rebanho tem dono, amados. E estou falando isso não para defender o rebanho da Paz e Vida, mas para defender o rebanho que foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. O rebanho que Ele comprou com seu próprio sangue. Nós estamos aqui para apacentar o rebanho do Pai e proteger as ovelhas, ainda que seja uma só, do mercenário, do lobo cruel, do falso pastor, daqueles que estão querendo se aproveitar das ovelhas. Quero finalizar a mensagem lendo para você a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Ouve esta palavra. Apacentai o rebanho de Deus. Olha a palavra sendo frisada aqui. Apacentai o rebanho de Deus. De quem é o rebanho, igreja?
apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Quer dizer, não por interesse. Um pastor entre nós que trabalha por dinheiro também não serve para apacentar o rebanho de Deus. Mas de ânimo pronto, quer dizer, a pessoa que tem prazer de estar fazendo a obra de Deus. Versículo 3. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Você tem a unção de pastor, mas nós somos todos colegas de trabalho. E apesar de estarmos até exercendo a unção de pastor, nós continuamos fazendo parte do rebanho que ele comprou com seu próprio sangue. Por isso que nós temos que ser amorosos com as ovelhas, porque nós também somos ovelhas. Ainda que haja sobre nós a unção de pastor, nós temos a certeza absoluta que este rebanho pertence ao sumo pastor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vai voltar trazendo uma coroa de glória para os verdadeiros pastores. Toda a igreja se coloque de pé agora. Diga: há sobre mim a unção de pastor, e eu quero fazer o trabalho de um verdadeiro pastor. Eu quero exercer o meu ministério. Eu quero visitar a ovelha doente, orar por ela. Eu quero também buscar a ovelha desgarrada. E eu quero sarar as feridas do corpo e da alma da ovelha que está machucada. E eu quero apacentar o rebanho que ele comprou com seu próprio sangue. Não vou comer a carne das ovelhas, e também não vou despedaçar nenhuma ovelha, porque eu também sou ovelha deste rebanho e quero na minha vida o mesmo cuidado e o mesmo carinho. Eu recebi a unção de pastor e eu quero, em nome de Jesus, fazer o melhor para o sumo pastor. Eu creio que este rebanho é do Senhor, e eu vou trabalhar para o meu Senhor, fazendo o melhor para a glória do seu nome, até aquele dia que eu receba a coroa de glória incorruptível que o sumo pastor me dará na eternidade, em nome de Jesus. Amém. Continue em espírito. Continue orando, porque agora há um vaso de azeite que vai ser despejado sobre a tua vida, que vai te dar mais coragem para fazer a obra e o trabalho de um pastor. Um renovo. Deus não está querendo reis, Deus não está querendo generais, Deus está querendo pastores e pastoras para apacentar o seu rebanho. Pastores e pastoras que não abandonem o seu rebanho. Pastores e pastoras que visitem as que estão doentes. Você tem que desenvolver esse ministério na tua vida. Cadê aquela ovelha? Porque não está vindo mais aqui na igreja? Será que está doente? Será que desgarrou? Será que está ferida? Será que está perdida? Eu vou buscar, eu vou descobrir. E se estiver na boca do leão, eu vou tirar. Se estiver na boca do urso, eu vou tirar. E se estiver nas garras do Golias, eu vou tirar também. Porque sobre mim está a unção do Deus vivo.
Oh, glória! Está sendo derramada uma unção multiplicada sobre a tua vida. Para você cuidar da ovelha ferida. Não criar mais feridas. Não colocar o dedo na ferida. Não colocar o sal na ferida. Não colocar vinagre na ferida. Mas deitar azeite e vinho. O azeite do Espírito Santo. E o vinho que é o sangue de Jesus Cristo. Sarar a ovelha ferida. Ferida na alma. Ferida no coração. Ferida no seu espírito. Ferida nos seus sentimentos. O Senhor está te dando esta unção para você curar qualquer ovelha deste rebanho. Não haverá caso que você não possa resolver. Jamais você dirá: aquela ovelha é rebelde demais, eu não sei o que fazer. Pelo contrário, está sobre ti a unção do Espírito de Deus. A sabedoria do Deus Altíssimo sobre ti, para tratar de qualquer ovelha deste rebanho. Não há caso que você não possa resolver. Não há ovelha que você não possa curar. E se você já tentou buscar uma ovelha desgarrada, e você não conseguiu trazê-la, não conseguiu soltá-la, eu te digo que esta unção se multiplicou sobre a tua vida. Vai lá de novo com coragem. Arranca aquela ovelha que já está na boca do leão. Arranca. Ela ainda não está perdida. Vai com coragem, em nome do Senhor dos Exércitos. Vai na tua unção de pastor. Oh, glória! Abrace a ovelha. Abrace a ovelha que está ao teu lado. E diga para ela: não temas. Dá um abraço forte, um abraço confortante. Dá um abraço forte e diga: não temas. O Senhor é contigo. O grande pastor não te deixará nem te abandonará. Ori alassuri missuri andalás. Oh, glória! Orei amassuri missuri andalás. Recebe mais desta unção. Diga no ouvido desta ovelha: você é ungido de Deus, você é ungida de Deus. Coragem, o Senhor é contigo. Oh, glória! Ouça o que diz o sumo pastor: não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Orei lamas. Abrace a ovelha do outro lado agora. Passe segurança para esta ovelha. Passe carinho para esta ovelha. Passe virtude para esta ovelha. A unção que Deus colocou sobre a tua vida está passando para essa pessoa também. Oh, glória! Oh, glória! Agora se abracem de 3 em 3. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, glória!
Passa segurança para esta ovelha. Passa amor para esta ovelha. Passa unção para esta ovelha. Cuida dela agora. Apacentai o rebanho que está no meio de vós, diz a palavra. Oh, glória! No fundo da igreja façam a mesma coisa. Se abracem de 3 em 3. Você que tem a unção de pastor, de pastora, faça isso agora. Junte 2 e abrace. Junte 2 e abrace. Oh, amaz. Lia tia soerixulimixia. Andelia mas. Eis que o sumo pastor está às portas. Eis que o sumo pastor está chegando com a coroa incorruptível. Oh, glória! Erga agora as 2 mãos para o céu. Glorifique o teu sumo pastor, aquele que te dá força, aquele que te dá poder, aquele que te dá vida de verdade, aquele que não te deixa faltar nada, aquele que cuida de ti, aquele que te ama e com seu sangue precioso te comprou. Oh, glória! Ore la masuri andalas. Lira tila sore candalia mas. Oh, sia tia mas suri candelia. Ore amas. Oh, glória. Pai querido, derrama do teu azeite. Oh, glória! Oh, glória! Meu Deus, eu posso falar o que eu estou vendo? Oh, glória! O Senhor não está mostrando para guardar só para mim. Ele está derramando sim, eu vejo o Senhor derramando agora. E do mesmo recipiente que Ele derrama, sai azeite e leite. E o Senhor me disse que o leite é para fortalecer a ovelha que está fraca. Leia mais. Oh, glória! O Senhor me diz que o leite é para o teu corpo físico e o azeite é para o teu corpo espiritual. Arialas, Veratia Sorecandalas. Oh, glória! Por isso que eu vi que o leite e o azeite não se misturavam. Saíam do mesmo recipiente. Receba do Senhor, é para a tua vida. Oh, glória! Comece a aplaudir o Senhor. Vamos aplaudir o sumo pastor. Vamos fazer o trabalho de um pastor. Oh, glória! Vamos visitar a doente. Vamos buscar a desgarrada. Vamos sarar a ferida. Oh, glória! Vamos proteger a que está em perigo. Oh, glória! Glória, glória, glória a Deus! Diga amém, Jesus! Oh, glória! Você
Acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.